Fala capivaras, como que vocês estão? Vamos para mais uma aula. Hoje, uma das aulas provavelmente mais aguardadas por muitos de vocês. Um suplemento que eu sempre falo aqui, que eu sempre falo no meu perfil. Uma coisa que eu uso praticamente todos os dias e que, de verdade, você precisa usar. Ah, Mascado, o gosto é ruim. Meu querido, dê seu jeito. Coloca limãozinho, coloca laranjinha, coloca gengibrezinho, coloca o que você quiser. Só não coloca chocolate aí nem Nutella no negócio. Que as pessoas têm costume de colocar Nutella em tudo. Coloca Nutella até no açaí, tá? Mas, desde que não seja Nutella, coloca o que você quiser. E toma isso, porque vai te ajudar muito nos teus treinos. Eu vou te ensinar hoje e vou te explicar hoje por que você deve utilizar o suco de beterraba. Vamos nessa. Primeiro de tudo, entenda que quando nós utilizamos o suco de beterraba, nós na verdade estamos utilizando uma coisa chamada nitrato. Então, se você for ver, por exemplo, nos artigos que eu uso como referência, alguns colocam suco de beterraba, beetroot juice, tá? Que seria beterraba em inglês, e outros colocam o próprio nitrato e não o suco de beterraba. Mas lembre-se que a beterraba é o nosso alimento com maior disposição de nitrato. Depois tem outra fruta que eu não me lembro agora, que ela tem mais nitrato que a beterraba. Entretanto, essa fruta, primeiro, ela é muito difícil de encontrar e ela é muito cara. Então a gente não vai usar ela como exemplo aqui, porque simplesmente não cabe na realidade do dia a dia. Você não vai conseguir achar essa fruta todos os dias, beleza? É aquela fruta vermelha que dentro ela tem umas pontinhas pretas. Alguém comenta aí qual que é essa fruta que eu não lembro, beleza? Eu não lembro realmente. Então vamos lá. Suco de beterraba ou nitrato. Qual seria a nossa escala de 1 a 10? De 1 a 10, a nossa escala seria custo acessível. Cara, é beterraba. Você vai gastar, sei lá, 50 centavos para fazer o suco. Hoje eu pago R$ 4 no quilo de beterraba. Antigamente era 2. Daqui a um tempo vai ser 10, porque a galera tá percebendo que o negócio é bom. Eficácia comprovada, 10. Tem muito artigo científico, é muito bom. Disponibilidade, porra, qualquer esquina tu acha beterraba. Totalmente disponível. Facilidade de consumir, eu colocaria um 6. Muita gente acha ruim, outros, ai meu Deus, é muito ruim isso daqui. Cara, eu acho tranquilo. Então, mas aqui falando de um espectro geral, eu colocaria um 6, porque nem todo mundo tem facilidade de consumir a beterraba. Então, com certeza tem o selo de qualidade Capivara, ok? E vamos para cima. Primeiro de tudo, eu quero te explicar do início ao fim como funciona o processo desde que você consome a beterraba, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que acontece quando a beterraba é consumida, ela vai ser, esse nitrato que contém na beterraba vai ser convertido ou reduzido, a gente sempre fala de redução porque é NO3 para NO2 para NO, tá? Nitrato, nitrito e óxido nítrico. Então, quando a gente fala de redução, ela começa lá na tua boca. Quando você toma o suco de beterraba, a tua saliva tem algumas bactérias que vão reduzir de NO3 para NO2, ou seja, de nitrato para nitrito. No teu estômago, esse nitrito vai ser reduzido para óxido nítrico. E o óxido nítrico, sim, é a substância ativa. Então, o nitrato de fato não é uma substância ativa. Na verdade, como vocês estão percebendo, a grande maioria dos suplementos não são substâncias ativas. Eles são substâncias que vão ser convertidas em outras substâncias, que são as verdadeiras substâncias ativas. Então, muitas vezes é mais interessante você utilizar o que aumenta a substância que você quer no final do que simplesmente utilizar a substância final, ok? Como é o caso do suco de beterraba, como é o caso do nitrato, que o que a gente quer no final é o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico, sim, vai ter efeito de vasodilatação nos teus vasos. O que seria essa vasodilatação? Um vaso dilatado é quando o vaso aumenta o seu diâmetro, tá? Então, o vaso, quando ele está comprimido, ele fica assim, tá? Isso aqui tá meio feio, né? Deixa eu lá. Então, é que não tem jeito bonito de fazer isso aqui, né? O vaso, quando ele está dilatado, e o vaso, quando ele está comprimido. O que acontece? Se você tem um vaso mais dilatado, você tem uma passagem de sangue maior. Se você tem maior passagem de sangue, você tem maior passagem de nutrientes. Se você tem mais passagem de nutrientes, você tem um músculo mais nutrido e mais, como eu posso dizer, com uma performance muscular maior. Então essa é a grande função do suco de beterraba, do nitrato, do óxido nítrico.
ok? Então, lembrando que é tudo a mesma coisa, só que em estágios diferentes. Então, a grande vantagem de você utilizar um vasodilatador como o suco de beterraba é exatamente isso. Você vai ter mais sangue passando, você vai ter mais oxigênio chegando no pulmão. Então, você tem um aumento aí cardiovascular e você tem um aumento de desempenho muscular também, ganho de força. Então, essas são as principais qualidades, beleza? Então, como eu acabei de falar, o suco de beterraba ele é feito a partir da beterraba. Inclusive, alguém me perguntou esses dias, existe outra coisa para usar no suco de beterraba além de beterraba? Meu filho, a porra do suco se chama suco de beterraba. Você vai colocar o quê? Você vai colocar capim no negócio? Não tem como, é suco de beterraba, pô. Ou você vai tomar suco de laranja esperando que vai ter resultado do suco de beterraba. Não tem como. Então, além de muitas outras coisas, a beterraba ela também é rica em micronutrientes, tá? Então ela vai ter minerais, ela vai ter vitaminas, ela vai ter antioxidantes. Então isso também é uma coisa interessante porque a gente nunca foca somente na performance. A gente sempre busca também melhorar nossa saúde, ok? Então vamos lá. Então quais são os nossos principais efeitos para melhora da performance física? Como eu já falei para vocês, existe aí uma questão muito importante entre o sangue e o oxigênio, porque quem carrega o oxigênio é o sangue. Então, quando você consome o suco de beterraba e você tem ali o aumento do seu óxido nítrico, você tem uma maior entrega de oxigênio nos músculos e também de nutrientes, tá? Além disso, você vai ter uma redução do custo de oxigênio. Isso é muito importante porque o que acontece com o custo de oxigênio? Imagina que para você correr 100 metros, você gastava, estou dando valores totalmente exemplo aqui, tá? Então, você vai correr 100 metros, você gastava 2 litros de oxigênio. Agora, para correr 100 metros, você gasta 1,8 litros de oxigênio. A sua eficiência de consumo de oxigênio aumentou, ok? Outra coisa que acontece aqui é o aumento da tolerância ao esforço. Isso é muito parecido com o que acontece com a cafeína. O que acontece? A cafeína reduz a tua percepção de esforço. E o suco de beterraba aumenta a tua tolerância ao esforço, que seria basicamente o mesmo princípio. Você vai conseguir treinar mais porque você sente menos cansaço, ok? Outra coisa, imagina o seguinte. Também no pós-treino, imagina que você treinou e você tem mais sangue chegando no músculo após o treino. Se você tem mais sangue chegando no músculo, tem duas coisas acontecendo. Tem mais metabólito saindo, o metabólito seria o lixo celular após o treino, e tem mais nutrientes chegando, mais aminoácidos, mais tudo. Então, quando você pensa em recuperação muscular, o suco de beterraba, ou seja, a vasodilatação também vai ajudar nisso, tá? E também existem muitos estudos que comprovam o aumento do ganho de força durante o uso do suco de beterraba. Muito embora, isso daqui é uma coisa que vocês precisam entender, muito embora o grande coringa da beterraba seja o aumento da capacidade cardiovascular. Mas, Cado, eu treino força, eu não quero saber de cardio. Isso, na verdade, é uma burrice, tá? Me perdoa a palavra, mas o que acontece? Quando você está treinando força, vamos botar um treino de pernas intenso, você também precisa de cardio. Você também precisa ter resistência cardiovascular. Quantas vezes eu já vi pessoas que cansam antes do músculo? Você cansa antes do teu músculo fadigar. Então é importante que você tenha isso em mente. Você precisa ter cardio para treinar força também. Então essa seria outra questão do suco de beterraba. Agora vamos para a parte interessante. Como que você utiliza o suco de beterraba? Eu geralmente ensino da seguinte forma. A gente usa uma métrica em relação ao teu peso corporal. Cado, por que você sempre usa em relação ao peso corporal? Porque eu não gosto de copiou colou. Tá? Copia e cola para mim não serve para fisiologia, porque na medicina 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. Então imagina o seguinte, vou pegar aqui e vou ilustrar dois indivíduos. Esse aqui é o indivíduo número 1 e esse aqui é o indivíduo número 2. O indivíduo número 1 pesa 100 quilos e tem 5 ou 6% de gordura corporal, 7% que seja. E esse aqui é o indivíduo número 2. Ele tem 90 quilos e tem 20% de gordura corporal. Você concorda comigo que a necessidade do indivíduo número 1 de nutrientes, a necessidade de suplementos, ela é maior, mesmo que eles tenham praticamente o mesmo peso? E isso daí é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, a quantidade de músculo. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o peso total. Cara, como é que uma menina, uma mulher de 55 quilos vai precisar da mesma quantidade de creatina que um cara de 120? Me explica isso.
Se ele tem muito mais músculo, se ele tem muito mais tecido muscular, como é que ele vai precisar da mesma coisa? Então, essas contas, elas sempre devem ser feitas levando em conta a individualidade do indivíduo, tá? Do indivíduo em si. Então, imagina o seguinte, a dosagem, a quantidade seria de 3 a 5 gramas de beterraba por quilo de peso. Isso significa que para mim, por exemplo, que peso 105 quilos, vamos colocar 100 quilos, arredondar isso daí para ficar fácil, de 300 a 500 gramas de beterraba por dia. Lembrando que, o que eu sempre falo para vocês, eu sempre utilizo as dosagens mínimas para performance. Tá? Por que eu uso a dosagem mínima? Porque menos é mais. Menos você tem menos desconforto gástrico, menos você tem menos adaptação e no longo prazo você tem menos saturação em relação a receptores, por exemplo, da cafeína. Então você precisa ter em mente que é importante que você não exagere nas dosagens. Se é de 3 a 5 gramas, usa as 3, depois você aumenta para 4, depois você aumenta para 5, depois você passa um tempo sem, depois você volta para 3 novamente. Então essa seria uma forma de você jogar com suplementos que funciona. Tirando os suplementos de uso crônico, como por exemplo a creatina e a betalanina, que você utiliza para sempre. Fechou? Então essa é a dosagem. O timing, ou seja, o momento que você usa, aquele processo. Quando a gente vai falar do suplemento, a gente precisa entender o processo que ele funciona, o processo que ele ocorre, para a gente entender como usar. Tá? O que eu vejo muita gente errando na internet é que eles não entendem como o suplemento funciona. Então ele não sabe como fazer para indicar a forma correta de usar esse suplemento. Imagina que o tempo de redução do suco de beterraba, desde o nitrato até o óxido nítrico, leva mais ou menos de 1 a 2 horas. Na maioria das vezes vai levar mais ou menos o meio disso, 1h30. Então, o nosso tempo de consumir o suco de beterraba antes do treino tem que ser mais ou menos isso daí, de 1 a 2 horas antes do seu treino. Então, quando você consumir o suco de beterraba, por exemplo, você consome às 9 horas da manhã e você treina às 11, naquele momento a tua corrente sanguínea vai estar cheia de óxido nítrico e vai estar acontecendo vasodilatação. Tá? Então, isso é importante que você entenda. Outra coisa que seria interessante você combinar o suco de beterraba. Olha, você vai fazer seu pré-treino lá 2, 3 horas antes. Então você faz seu pré-treino, toma o suco de beterraba e espera a hora de treinar. Para mim seria a forma ideal de você utilizar. Porque quando você o consome juntamente com carboidratos, você acaba facilitando o processo. Tá? Você acaba facilitando essa beterraba ser reduzida, o nitrato ser reduzido e você ter ali o óxido nítrico. Beleza? Outra coisa, o suco deve ser coado. Cado, por que eu tenho que coar o suco? Fibra não é bom para a saúde? Fibra é bom, só que não em todo momento. A gente está falando de pré-treino. Pré-treino a gente quer energia fácil e rápida. A gente não quer energia que vem picotadinha durante 5 horas. A gente não quer estufamento estomacal. A gente não quer estufamento intestinal. A gente não quer gases. A gente quer energia limpa. Então você usa somente o suco de beterraba. Você tira tudo aquilo que for fibra. Então você coa. Se você não coar, a grande chance é que você se cague durante o treino ou você tenha gases durante o treino. E ambos os casos são muito ruins. Beleza? Inclusive já tivemos casos de pessoas que se cagaram durante o treino. Então aqui o suco de beterraba, ok? E como fazer o suco eu vou deixar aqui no e-book. Então você vai estar com o e-book aí acessando e você vai clicar nesse link e você vai ver um Reels lá. Esse Reels acabou cortando o final, mas ele é bem intuitivo, você vai entender. Qualquer dúvida, se vocês precisarem, eu gravo um novo vídeo, um novo tutorial apenas aqui pro laboratório. Fechou? Vamos nessa. Tamo junto. E é isso, galera. Suco de beterraba, suplemento simples, suplemento raiz, suplemento que você não vai gastar o seu dinheiro suado com bobagem. E vamos nessa, beleza? Fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima aula.